tema de hoje é algo extremamente complexo. Acredito que tanto para você quanto para mim, quando começarmos a falar, iremos ver que há poder naquilo que iremos aprender hoje. Roda a vinheta. Perdão. Esse tema sugere em nossas mentes muitos pensamentos pelos quais talvez nós temos definido o que seja o perdão. Mas eu queria trazer alguns exemplos bíblicos, exemplos da palavra de Deus, de homens que passaram por esse momento e foram profundamente exemplos para nós nos dias de hoje. Eu queria falar sobre José. Gostaria que você abrisse com sua Bíblia, lá em Gênesis 45, 1 e 2, e nós pudéssemos estar vendo esse pequeno relato do que aconteceu com José. Leia comigo lá. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo o homem, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó o ouvia. Puderam observar? Esse relato bíblico, ele tem uma profundidade muito grande. Começamos a observar que dentro de nós, na nossa alma, existem porões, existem áreas que às vezes a gente fecha, ou até aquele tapetezinho que você abre e varre para debaixo dele. Talvez na história de José não foi diferente. Ele viveu algo no passado onde ele pensou que na sua alma estavam bem resolvidos, mas quando deu de frente com seus irmãos no Egito, ele pôde ver que não foi bem assim. Ele precisou fechar a porta, precisou sentar à mesa com seus irmãos, olhar na cara deles e a sua alma gritar de uma forma tão profunda que até mesmo os egípcios, nas antessalas, começaram a ouvir o choro, o grito de uma alma arrependida. Após aquilo, José senta com seus irmãos e fala: onde está meu pai? A gente pode observar que as dores da falta do perdão, eles sufocam a nossa alma. Então talvez você pense, ou eu pense, ou as pessoas pensem, que simplesmente varrer para debaixo do tapete ou fechar nos porões da alma está resolvido. Eu li um livro há um tempo atrás de John Bevere, que o tema é a isca de Satanás. Nesse livro, na verdade, o tema proposto fala sobre a ofensa. E eu acredito que tanto você quanto eu, ao longo de nossas vidas, nós nos deparamos com esse sentimento, a ofensa. Porque, na verdade, as três verdades existentes, a sua, a minha e a de Deus, elas vivem se entrepondo em todo momento de nossas vidas. A gente começa a viver essas dualidades de vida, ora estamos bem, ora estamos mal, porque não entendemos o que a verdade de Deus é que realmente faz sentido em nós. O que nós precisamos hoje entender é que a ofensa, na verdade, ela mata quem retém. E se você, como eu, em muitas vezes na sua vida, você reteve a ofensa dentro de você, você deixou que Satanás, você deixou que essas artimanhas, essas raízes pudessem se aprofundar dentro do seu coração, você vai ver o quão difícil é viver carregando essas mazelas. E nós sabemos que algo mais difícil do que perdoar a si mesmo é perdoar o próximo, porque você vai ter que se humilhar, é fato. Não tem jeito. Se você acha que é fácil se humilhar, não é fácil, e somente um coração nos céus consegue fazer isso, porque o pedido de perdão não pode vir com justificativas. Na verdade, temos que assumir os erros. Nós temos erros sim, e às vezes ficamos justificando, colocando sempre que as pessoas, ou os outros, ou o país, ou meu pai, minha mãe, meu marido, a culpa deles também tiveram culpas. Não, para. O que eu quero te dizer é o seguinte: as pessoas realmente têm suas tratativas com relação ao erro, mas o que é mais importante é como você e eu estamos lidando com as ofensas dirigidas a nós. Perdoar significa assumir a dívida. Perdoar a dívida como nós perdoamos aos nossos devedores. Lá em João 20, 23, diz assim: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos.
Ora, o que o Senhor está falando aqui nas Escrituras? Se você reter o perdão, se você não perdoar, é a mesma tratativa com você. Não foi a oração do Pai Nosso, Pai, perdoa-lhes porque... na cruz ele fala, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Na oração do Pai Nosso, o Senhor fala, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse é um princípio dos céus. E se você quer viver nos céus aqui na terra, comece a exercitar isso. Quando não temos noção do tamanho da nossa dívida com Deus, fica mais difícil ainda de perdoar. Você consegue entender isso? Quando você e eu não temos noção da nossa dívida, achamos que não, foi fácil para Jesus, não. Deus é um Deus perdoador, mas para Ele perdoar houve um sacrifício, houve um justo que morreu. E Ele é santo. E se Ele é santo e para você acessar a santidade dEle você tem que ser como Cristo, queridos, você precisa sim perdoar. Essa é a narrativa de Mateus 18, 23 a 35, quando o Senhor perdoa o seu servo e o seu servo não perdoa o seu conservo. A tratativa ali do Senhor para com o servo é colocá-lo numa cadeia e verdugos e ali açoitadores começam a tratar aquele servo preso. E não só ele, toda a sua família foi colocado preso. Então, às vezes, você pode estar preso, sendo açoitado na sua alma por demônios. E você mal sabe que foi o próprio Senhor quem permitiu, porque você não perdoou. Perdoar é uma atitude, uma decisão. E se você acha que eu e você sentimos vontade de perdoar, não é assim. A vontade não vem, nós precisamos mergulhar. E nós precisamos parar de chamar de problema aquilo que é pecado. Davi entendeu isso nas Escrituras, na sua vida. E quando a gente vai lá no Salmo 51, 17, leia comigo o que Davi relata. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Davi tem essa sacada sensacional. Eu sugiro a você depois, pare um tempinho, leia lá o Salmo 51 inteiro. Quando Davi começa a se abrir, rasgar o seu coração ao Senhor. Começa a dizer, Senhor, em pecado me gerou minha mãe, sim, eu sou pecador. Eu não quero mais tratar as coisas, eu tenho esse problema, eu tenho essa mazela. Não, eu sou pecador, sim. Mas, ó Pai, a Tua palavra, eu sinto isso em Ti, a Tua Torá, a Tua Escritura diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai desprezar. E eis-me aqui, eu quero ser assim, eu quero ter um coração perdoador para que eu alcance o Teu favor. Quero que você leia comigo também aquilo que Jesus falou, e é muito profundo, está lá em Lucas 17, 3 e até o versículo 5. Leia comigo, está aqui, ó. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a essa árvore, a moreira, arranca-se e planta-se no mar, e ela obedecerá. Quando você começa a entender os princípios do que Jesus está ensinando aos discípulos, e quando eles começaram a entender que não era tão simples assim, eles pediram fé. Senhor, dá-nos fé para que a gente possa viver isso, porque é muito forte para nós. Perdoar não é tão simples assim. Jesus fala assim, olha só, se vocês querem evitar que essas raízes entrem dentro de vocês, achem guarida e se transformem numa árvore muito grande, vocês precisam ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Uma semente tão pequena, de no máximo 2 milímetros no seu tamanho, o diâmetro, e uma árvore que pode chegar a 3 metros de altura, sendo que a peculiaridade dessa árvore é as suas raízes muito profundas. Jesus traz essa visão a eles ali, na explanação que ele começa a dar. Se vocês querem mesmo ter uma vida frondosa, ter uma vida de perdão, vocês precisam entender que se vocês deixarem essa árvore que pode entrar com uma sementinha, pode entrar com uma situação pequena, mas também se vocês tiverem a fé tão pequena quanto essa semente e arrancar essa raiz que está começando a crescer dentro de você, diga a ela, arranca-se da minha vida, eu não quero, e vá para o mar. Vocês precisam ter uma fé tão pequena para obedecer e acreditar que Jesus falou era uma verdade. Não barde isso, queridos.
Essa é a minha palavra para você, é isso que eu quero para a minha vida. Não guarde as ofensas, não guarde raízes de amarguras dentro do teu coração. Mande que essas árvores se arranquem de dentro do seu coração, dos porões da sua alma e lancem-se ao mar. Graça e paz.